Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Desculpa, eu não consegui passar para vocês, eu terminei de escrever agora a mensagem. E eu acabei não passando para vocês as versões aí que eu vou usar. Mas talvez a CF e NAA. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus. Nesse momento vai se manifestar o poder da Tua palavra, Senhor. E a maior segurança que eu tenho de estar aqui em cima é que nela mesmo está escrito que de maneira alguma ela voltará vazia uma vez que ela é ministrada, Pai. Porque esse é o papel do Teu Espírito, Senhor. Fazer cada um entender da forma que cada um precisa. Então eu já quero entrar no mundo espiritual agora. E pelo poder e autoridade que há no Teu nome, Jesus, eu repreendo agora toda a força maligna das trevas que possa agir nesse lugar, tentando atrapalhar o discernimento, o entendimento da Tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada. Eu te peço, traga o céu para esse lugar, e que nós possamos sair daqui hoje com uma convicção no nosso coração, de que não vamos sair da mesma forma, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vou ler novamente. Ora, o homem natural que vive na carne, segundo as suas vontades, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Diga glória a Deus por essa palavra. Olha, Deus é maravilhoso, igreja. E Ele é maravilhoso e Ele tem sido bom com cada um de nós, sim ou não? Deus tem mostrado a sua misericórdia a cada dia na nossa vida. Deus ama tanto a gente, que a Bíblia diz que Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Para que, com objetivo ainda, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E como se não bastasse, a Bíblia ainda diz que esse Deus que nós servimos, Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Diga glória a Deus. Não, vou repetir isso. Tá lá, coloca para mim Isaías 64:4. Olha o Deus que nós servimos. Quem é Ele? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti, Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você está esperando algo em Deus? Então pode ter certeza que no tempo oportuno isso vai acontecer, porque Deus está trabalhando ao teu favor. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Dá uma baixadinha no retorno aqui para mim, por favor. Então olha só, baseado nisso, eu começo essa mensagem dizendo para você que Deus, Ele não trouxe você para a presença dEle, quando Ele te buscou, quando Ele te resgatou, não importa a situação que você estava, Ele não trouxe você para a presença dEle à toa, por acaso. Ele trouxe você para a presença dEle, por quê? Porque Ele quer trabalhar na sua vida. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ele não gerou um novo nascimento em você por acaso. Não, você não se batizou, você não desceu as águas, você não começou uma nova vida com Cristo à toa. Ele te deu o Espírito Santo por acaso. Ele fez isso por quê? Porque Ele quer trabalhar na sua vida. Eu tenho uma boa notícia para você. Esse trabalhar de Deus já começou na sua vida. Há uma obra de Deus sendo desenvolvida na sua vida, e essa obra não vai começar, ela já está em curso.
algo já está acontecendo. Você pode de repente olhar para a sua vida agora e voltar aí rapidamente alguns anos atrás e ver o jeito que você estava, e olhando para o jeito que você está hoje, você realmente tem a certeza de que Deus está trabalhando na sua vida. Mas nem sempre Ele pode trabalhar na vida de algumas pessoas. Por quê, Danilo? Porque algumas pessoas não exercitam o entendimento espiritual. E nós vamos ver isso aqui hoje. Nós somos, entenda isso aqui, nós somos um espírito que temos uma alma, somos um espírito, fomos criados primeiro em espírito, que temos uma alma e habitamos então dentro de um corpo. Mas o problema é que nós nos tornamos filhos espirituais, vamos dizer assim, mas nós não procuramos andar de maneira espiritual. Nos tornamos filhos espirituais, mas muitos de nós ainda continuamos então andando na carne. Estou dando tempo para você refletir sobre isso. E a questão é que se eu não ando de forma espiritual, eu não consigo entender as coisas do Espírito de Deus. Se eu ando de forma natural, eu não vou entender as coisas espirituais. Quem está entendendo, diga amém. Eu não consigo, sabe, alinhar minha vida com os planos de Deus. Eu não consigo viver de forma intensa e profunda, de forma plena, aquilo que Deus tem para mim, enquanto eu não passar a viver conforme a direção do Espírito de Deus. Diga glória a Deus. Porque aquele que não é espiritual, quando Deus começa então a trabalhar na vida dele, isso aqui é muito forte, ele se desespera. Quem não é espiritual, no momento de enfrentar uma tempestade, qualquer dificuldade, uma situação um pouco mais complicada, ele entra em pânico. E o desespero dele muitas vezes, sabe o que vai acontecer? Vai atrapalhar o trabalhar de Deus. Porque o nosso desespero atrapalha o trabalhar de Deus. Você quer ver uma coisa, uma base bíblica para isso? A Bíblia diz que Jesus estava orando no monte. E ele estava no monte orando, e então ele percebeu que os discípulos que estavam fazendo uma travessia estavam fadigados, enfrentando uma grande tempestade no mar. O vento era contrário. Na quarta vigília da noite, sabe o que é isso? Aproximadamente 3 horas da madrugada. E Jesus estava onde? Estava no monte orando. E ele percebe que os discípulos estão em dificuldade para remar. Coloque para mim Marcos capítulo 6, NAA. Marcos 6, versículo 48. Olha só. De madrugada. Oh, aleluia. De madrugada, vendo quem? Jesus viu. Vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até eles, onde eles estavam, andando sobre o mar. Pense nisso, Jesus andando sobre as águas. E olha o que vai dizer aqui. Jesus queria passar adiante. Em outra versão fala, Jesus queria passar à frente do barco, mas ele não pôde passar. Por quê? Vamos ler aqui, versículo 49. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. O pânico deles, o desespero deles impediu Jesus de tomar a frente do barco. Versículo 50. Pois todos viram e ficaram apavorados, mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem. Outra versão diz assim: acalmem-se, sou eu, não temais, não tenha medo. Eles estavam achando que era um fantasma, mas era exatamente a salvação que eles precisavam. Eles estavam achando que ele ia morrer, mas a vida, a vitória que eles precisavam estava chegando. E eles estavam desesperados. Deixa eu liberar uma palavra para alguém que está aqui. Não sei o que você está passando. Parece fantasma, mas é providência de Deus que está chegando. Parece fantasma, mas é providência de Deus que está vindo aí. E o texto diz que de forma clara aqui que Jesus queria passar adiante do barco, queria passar à frente, queria tomar o controle da situação. Jesus queria assumir o controle. Aqui, Deus está falando com alguém aqui, ó. Mas o desespero daquelas pessoas impediu Jesus de fazer o quê? Aquilo que ele queria. Meu Deus.
Quando eles viram Jesus aqui andando sobre as águas, eles começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Eles ficaram, então o texto diz que eles ficaram apavorados, até que Jesus decidiu falar com eles dizendo: coragem, acalmem-se, sou eu, não tenha medo. Irmão, eu não sei o que Jesus ia fazer se ele passa aqui diante desse barco, naquele momento, até porque isso não aconteceu. Mas a pessoa que não é espiritual, ela acaba impedindo Jesus de tomar o controle da situação. Talvez eu estou pregando para alguém que essa noite, que Jesus não vê a hora de passar diante do teu barco, mas o teu desespero é tão grande, que isso está impedindo dele fazer o que ele quer. Aliás, o que você precisa. E o que eu sei é que se você não deixar o seu medo, sabe, os seus medos, os seus desesperos aí, impedir Jesus de tomar o controle da sua vida, algo vai mudar. Jesus deve ter pensado o seguinte: olha, eu ia até entrar no barco, eu ia assumir o controle da situação, mas eles estão tão desesperados, que se eu der mais um passo agora, eu acho que eles pulam do barco, vai morrer tudo afogado, vai dar um infarto neles. Não, eu não posso, agora tem que falar com eles, para ver se pelo menos as minhas ovelhas reconhecem a voz do pastor dela. E quando Jesus fala com eles, então eles entendem que é Jesus. Porque a pessoa que não é espiritual, basta enfrentar um momento difícil, basta enfrentar uma tempestade na vida, que ela já entra em desespero. Ela quer pular do barco, ela quer desistir, ela quer morrer, ela quer pular do prédio. E é o que Paulo disse aqui, ó, o homem natural não compreende as coisas de Deus, o que é de Deus. Por quê? Porque para ele o que é de Deus parece loucura. Aquele que vive na carne de forma natural, que não tem o Espírito de Deus, que não vive segundo a vontade de Deus, as coisas de Deus para ele parecem loucura. Pense bem, Jesus querendo passar à frente do barco, não, andando sobre as águas, parece loucura. Jesus querer, Jesus querer que eu perdoe essa pessoa que me fez tanto mal, não, parece loucura. Não, eu vou começar a pregar para você aqui. Não, Jesus querer que eu faça algo tão grande para a obra dele, não, isso é loucura, só pode acontecer coisa da minha mente. Está repreendido, Satanás, está repreendido. Não, Jesus mandando eu perdoar uma dívida daquele montante, parece uma loucura. Jesus pedindo para mim agora ajudar uma pessoa que me fez mal, que me prejudicou lá atrás, não, isso só pode ser uma loucura. Então a vida de uma pessoa assim, na vida de uma pessoa assim, Jesus não pode fazer a obra completa. Jesus não pode tomar a frente do barco, quem está entendendo? Jesus não pode tomar a frente da vida dela, não pode tomar o controle da situação que ela está enfrentando, ainda que seja difícil. E por quê? Porque a pessoa não compreende as coisas do Espírito de Deus. E Paulo conclui dizendo, ele não pode entender, ele não pode compreender as coisas de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus, do Espírito de Deus, elas se discernem espiritualmente, não baseado no meu sentimento, na minha mágoa, no meu ressentimento, na raiz de amargura que eu deixei se instalar no meu coração. Então veja bem, igreja, você que já recebeu Jesus, você que já se batizou nas águas, agora você é espiritual. Não, você não vai se tornar. Se você já aceitou Jesus de coração, desceu as águas, você já é espiritual. Amém? Não senti firmeza disso aí não, hein? Mas se você não decidir se esforçar para andar de maneira espiritual, por mais que você se esforce, você não vai entender as coisas de Deus. Você não vai entender o que Deus está querendo fazer na tua vida. Enquanto você não entender a vontade de Deus para a sua vida, Ele não vai realizar ela. Amém? Porque se você não consegue compreender as coisas espirituais, então não espere que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, porque Ele não fará. Você precisa entender primeiro o que Ele está querendo fazer. Entenda isso, o homem natural, ele anda segundo os sentidos e segundo os seus sentimentos. Essa é a pessoa carnal. E muitos estão assim hoje, apesar de ser batizado, estão vivendo na carne ainda. Apesar de estar na igreja, vivem em cima de sentimento. Mas a pessoa que é renascida de Deus, ela precisa andar pelo Espírito de Deus. Eu quero falar com vocês aqui rapidamente então, sobre dois elementos que impedem a pessoa de andar de maneira espiritual. Danilo, eu queria muito ser essa pessoa. Eu quero
ser essa pessoa que anda segundo a direção do Espírito de Deus. Como que eu faço para ser espiritual? De andar de maneira espiritual. 2 elementos que impedem a pessoa de viver de maneira espiritual. E desfrutar também, viver de maneira espiritual, entendendo as coisas de Deus, e olha que bênção, e desfrutando daquilo que Deus tem para elas. Amém? Primeiro elemento, se você quiser anotar, é importante também. Primeiro elemento que impede tudo isso, quando a pessoa confunde, quando a pessoa mistura ou ela confunde sentimentos carnais, sentimentos humanos com a voz de Deus. Cuidado com isso. Às vezes você não vê resultado na sua vida, por quê? Porque você está confundindo, misturando um sentimento humano, seu, segundo os seus conceitos, você está misturando isso aí, ou confundindo com a voz de Deus. Muitas pessoas não conseguem separar isso. Horas elas estão andando pelo Espírito, mas não demora muito, elas estão andando segundo os seus sentimentos, aquilo que está guardado no seu coração. Horas elas estão buscando uma direção espiritual na igreja, e outra hora então elas estão buscando os seus próprios sentimentos. A alma, diga comigo, a alma, ou melhor, a alma é os nossos sentimentos. Os sentimentos da pessoa pode ser um impedimento para ela não conseguir andar no Espírito de Deus. Vou repetir isso. Os seus sentimentos podem ser uma barreira, um impedimento para você não conseguir andar pelo Espírito de Deus. Deixa eu tentar ser mais claro com você aqui. Uma pessoa magoada, por exemplo. Aqui nós não temos ninguém assim. Mas uma pessoa magoada, por exemplo, a mágoa geralmente define as atitudes dela e não o Espírito. Quem define as atitudes dela, as reações dela diante de uma situação, é a mágoa que está no coração dela. Não é o Espírito de Deus. Ela reage segundo os seus sentimentos e não segundo aquilo que Jesus faria no lugar dela. Quem entende isso, diga amém. Imagina agora você receber uma direção de Deus para comprar um presente e para abençoar uma pessoa. E aí você está quase para abençoar aquela pessoa, mas minutos antes você está com o presente comprado. Aí minutos antes aquela pessoa se levanta contra você e fala um monte de besteira perto de você, e perto de todo mundo, ela fica nervosa, o inimigo zoou ela ali, e ela te maltratou, ela desfez de você. Qual seria a sua reação? Você sentiu no coração, o Espírito de Deus moveu o teu coração. Aí você para numa loja e fala, senti de Deus de abençoar o Daniel, vou levar para ele. Aí chega aqui na igreja, o Daniel, não sei porquê, brigou com o cachorro hoje, chutou o cachorro, chegou aqui, me maltratou no meio das pessoas, só que eu já estou com o presente comprado. Qual seria a sua reação? Deus já tinha mandado você dar o presente. Agora você vai entregar o presente segundo o que o Espírito de Deus mandou você fazer, ou você vai agir em cima daquela mágoa daquele momento? Agora também não dou. Ia dar, mas também não vou entregar. Vou dar para outro, vou vender, vou pegar para mim. Quem está entendendo? Uma pessoa irada não consegue manter a palavra que o Espírito Santo deu para ela. Quem entende isso? Uma pessoa irada não consegue se manter no Espírito. Ela age segundo a ira dela, segundo o sentimento daquele momento, e não segundo aquilo que Deus já direcionou para ela, muitas vezes. Os sentimentos é tão forte, sabe, dentro da vida, na vida da pessoa, que a pessoa que não é espiritual, que esses sentimentos acabam atrapalhando a direção do Espírito de Deus na vida dela. Por isso que uma pessoa movida por sentimento, escute isso, uma pessoa movida por sentimento, ela não consegue andar pelo Espírito, por mais que ela queira. Ela quer andar, mas ela não consegue. Os sentimentos dela dominam ela. Sabe por quê? Porque ela se acostumou a se vitimar, ou buscar os seus próprios sentimentos, sabe? Os sentimentos dela é a base de todas as decisões dela. Tem gente que Deus já falou, não faz isso, para com isso, não vai em tal lugar, não se envolve com tal pessoa, mas a pessoa fala, mas eu senti de Deus. Cuidado com os seus sentimentos. O coração, a Bíblia diz, não é o pastor, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e não há quem possa compreender ele. Amém?
E não é assim que um cristão deve andar. Um verdadeiro cristão deve andar. Um cristão verdadeiro, ele deve buscar na palavra de Deus e no Espírito de Deus a base para as suas decisões. Você imagina se eu fosse fazer tudo o que eu queria? Esse que busca a palavra de Deus, o Espírito de Deus para as suas decisões, esse sim agrada a Deus. Esse sim, ele vive uma vida de vitória, de grandes resultados. Esse sim é dirigido por Deus de verdade. Mas tem pessoas que vivem um excesso, sabe? Um excesso de sentimentalismo, vamos dizer assim. Um excesso de sentimentalismo. Olha, irmão, eu posso sentir a dor do outro. Eu posso sentir a dor das pessoas. Eu tenho compaixão. Mas eu não posso me mover apenas por aquilo pela dor das pessoas. Cuidado com isso. Deus está falando com alguém aqui. Começa a agir mais pela razão e não pela emoção. Se você age muito em cima de sentimento, daqui a pouco você vai se frustrar. Você vai se decepcionar. E a culpa muitas vezes não é da pessoa, a culpa é sua. Que vive em cima de sentimentalismo. Eu senti no coração. Sabe, até para ajudar alguém, a gente tem que ter direção de Deus, senão não devemos ajudar. Porque às vezes é Deus que está tratando com a pessoa, e você vai lá, e você quer, movido por sentimentalismo, e aí você vai lá, e você está comprando uma briga com o próprio Deus, sem saber. Porque é Deus que está estreitando o caminho da pessoa, está apertando os caminhos dela, para ver se ela toma uma posição, e se converte de verdade, mas você vai lá e compra uma luta com Deus. Está sempre ali ajudando. Não estou falando que você não tem que ajudar, mas tem que ter direção de Deus. Senão daqui a pouco Deus vai lá, sabe o que Ele faz? Eu vou fechar a sua porta. Ele fecha a sua porta e fala, pronto, agora eu posso trabalhar sem você me atrapalhar. Quem está entendendo, diga amém. Imagina só eu, como pastor, de todos os dias, eu recebo todo dia, irmão. Todo dia eu recebo notícias boas, mas recebo notícias ruins também. Você imagina eu agora movido por sentimento? Pastor, fulano morreu. Pastor, fui no médico e o médico falou que agora que eu estou com câncer. Pastor, fulano caiu, ciclano traiu uma mulher. Irmão, todo dia é uma bomba. Todo dia. Agora imagina se eu fosse viver por sentimento. Eu morreria facilmente, ou senão talvez eu mataria um facinho. Quem está entendendo? Estou sendo realista com vocês aqui. Uma pessoa que se entrega a um sentimento, sabe, por exemplo, um sentimento, uma paixão desenfreada. Seja por algo, por uma situação, por uma coisa que quer, ou por uma pessoa também. Pessoa que se entrega a um sentimento sem controle, desenfreada, de forma desenfreada, fica cego, cega. Dificilmente uma pessoa dessa será uma pessoa que anda no Espírito de Deus. É necessário ter um controle, sabe? É necessário, quem anda pelo Espírito de Deus, é necessário ter um domínio, um equilíbrio sobre os seus sentimentos. Quem entende isso, diga amém. É como Davi disse no Salmo 131, no versículo 2, olha o que ele fala. Nós temos que mostrar para a nossa carne quem é que manda aqui, se é ela ou se é o Espírito. Olha o que Davi vai dizer aqui, ó. Fiz calar e sossegar a minha alma e os meus sentimentos. Olha o que ele fala: fiz calar e sossegar a minha alma, como um bebê desmamado é para com a sua mãe, assim a minha alma é para comigo. Fiz calar e sossegar minha alma. Ai, meu sentimento. Ai, mas eu quero falar. Cala a boca. Fica sossegadinho aí. Que aqui quem manda é o Espírito. Tem que ter equilíbrio. Você está querendo? Então espera, que eu vou buscar em Deus. Vou confirmar. Vou buscar a palavra. Eu vou ver o que meu Deus vai falar. Se acalma aí. É isso que está escrito ali ou não? É isso. Fiz calar e sossegar os meus sentimentos, a minha alma. Assim como um bebê desmamado se sujeita à sua mãe. Porque, ou seja, meu sentimento não deve ter força para me vencer. Aleluia. Sabe o que Davi está falando aqui? Eu saí da carne e fui para o Espírito. Diga glória a Deus. Não, vou repetir. Davi está dizendo, eu saí da carne e fui para o Espírito. Eu saí da esfera da alma, da esfera dos sentimentos carnais, e eu decidi agora andar pelo Espírito de Deus. Aleluia. Escuta o que eu vou te falar aqui, igreja. Enquanto você não fizer calar e sossegar a sua alma, enquanto você, vamos deixar isso mais claro, enquanto você não dominar os seus sentimentos, você não vai conseguir andar pelo Espírito de Deus. E se você não andar pelo Espírito de Deus, você vai estar abrindo mão de coisas grandiosas que Deus quer fazer na sua vida. Enquanto você não sossegar dentro de você aí, ó, a mágoa,
a ira, a raiva, a indignação. Fala, Jesus. A autopiedade. Ai, tadinho de mim, ninguém me ama. A ganância, a paixão desenfreada. E muitos outros sentimentos que afloram na nossa alma. Enquanto você não fizer isso se calar dentro de você, você não será alguém espiritual. E é por isso que Deus trouxe você aqui hoje, irmão, porque Ele quer que você seja uma pessoa espiritual. Senão você será sempre um ser humano carnal, sentimental. E Deus não trabalha nisso. O que eu estou querendo dizer para você aqui é que a falta de domínio dos sentimentos impede você de alcançar, sabe o quê? O mais importante que Deus espera, a sabedoria espiritual. Porque nós temos a sabedoria humana, terrena, mas temos a sabedoria espiritual. Mas quando você age em cima de sentimentos, os seus sentimentos te dominam, você não consegue de forma alguma alcançar a melhor sabedoria que tem, que é a sabedoria divina. Olha o que diz em Provérbios, quer ver uma coisa? Provérbios 25, 28. A falta de domínio dos sentimentos impede você de alcançar a sabedoria espiritual. Quem anda e se move por sentimentos, dobra atenção, quem anda e se move em cima de sentimentos não tem sabedoria espiritual. Eu tenho sentimentos como todo mundo, mas eu não posso me mover, não devo pelo menos, até posso, mas não devo me mover em cima dos meus sentimentos. Provérbios 25, 28 diz assim: como uma cidade derrubada. Sabe o que é isso aqui, ó? Como uma cidade derrubada que não tem muralhas. Os muros da cidade eram a segurança da cidade, que não tem muralhas, a muralha caiu. Assim é aquele que não tem domínio próprio. Você consegue entender alguma coisa aqui? Como uma cidade sem proteção, o muro caiu. Ou seja, aquele que não tem domínio próprio, que não domina os seus sentimentos, que age em cima de sentimentos, é como uma cidade sem muros, uma cidade derrubada. Sabe o que eu entendo aqui? Essa pessoa está desprotegida, ela está vulnerável, vulnerável ao ataque do inimigo na vida dela. Ele entra sem bater na porta, porque não tem muros de proteção, não tem nada. Ele entra a hora que ele quer, ele sai, ele faz o que quer. É assim mesmo. Quem não domina os seus sentimentos, fala demais, não segura a própria língua. Quem não se domina muitas vezes fere, e consequentemente também é ferida. Quem não domina os seus sentimentos desiste facilmente, entra em pânico, se desespera. Por quê? Mas quem se domina? Mas quem domina? Quem se domina é diferente, faz a sua alma se calar, sabe? Quem domina os seus sentimentos, faz a sua alma se calar e sossegar. Essa sim, uma pessoa espiritual. Essa dificilmente será uma pessoa que as pessoas ficam atacando ela, julgando, apontando, falando mal. Por quê? Porque domina os seus sentimentos. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Não se apresse em ficar irado. Não tenha pressa para ficar nervoso. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Vamos tentar, presta atenção. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo de quem? Dos tolos. Então eu posso dizer que o oposto de sábio é tolo, sim ou não? Porque realmente é. Então, quem que é tolo? O tolo é aquele que se deixa ser dominado pelos seus sentimentos. O tolo é aquele que deixa se dominar pela ira, pela raiva, pela mágoa, pela autopiedade, pela indignação, pelo sentimentalismo. Essa pessoa que não é o teu caso, ela é tola. Você lembrou de alguém agora, né? Essa pessoa é tola, diz a Bíblia. Enquanto eu prego essa mensagem aqui agora, a sua alma está dizendo para você, a sua alma, não é nem o diabo, é a sua alma está dizendo, sabe o que para você agora? Não é bem assim também não. Sabe por que ela está dizendo isso para você? Porque ela está te enganando de novo. Porque a sua alma, o seu coração enganoso, os seus sentimentos estão te enganando novamente. Mais uma vez, algumas pessoas que estão iludidas pela sua alma.
estão iludidas pela sua alma, pelos seus próprios sentimentos. Muitas pessoas estão iludidas, sabe, pelos próprios sentimentos, iludidas pela raiva, iludidas pela autopiedade. Ai, coitadinho de mim, ninguém vai chorar comigo hoje, ninguém vai mandar uma mensagem para me consolar, estou tão triste. Entendo o que a palavra está falando. E se esse é o teu caso aqui, você está sendo enganado pela sua alma, você está sendo enganada pelos seus sentimentos. E Deus te trouxe aqui hoje para, usando a minha vida, para falar para você: levanta a tua cabeça, assuma a direção do seu barco, da sua vida. Provérbios 19:11, coloque para mim, pode aplaudir Jesus. Provérbios 19, versículo 11, vamos correr aqui, estou terminando já, ó. Aleluia, Jesus. A sabedoria do homem é controlar a sua ira. Olha, a sabedoria do homem é controlar a sua ira, e a sua glória é perdoar ou ignorar as ofensas. Olha com profundidade para esse versículo. Aqui está dizendo o seguinte: que quando você pratica a sabedoria humana, você consegue ignorar as ofensas. Se você pratica a sabedoria humana, nem a divina, mas a humana, terrena, você é aquela pessoa que consegue ignorar as ofensas. É difícil, não é? Mas é possível. Nesse momento, então, que você consegue usar a sabedoria humana, é muito forte, gente. Quando você consegue usar a sabedoria terrena, humana, ignorar as ofensas, nesse momento você alcança automaticamente a sabedoria espiritual. Nesse momento, Deus te sobe de nível, e você alcança então agora a sabedoria espiritual. Sabe, irmão, se você não parar e usar a sabedoria humana e tomar a decisão correta diante de uma ofensa, diante de um problema, ou talvez até de uma situação difícil que você está passando, numa área da sua vida, você nunca alcançará a sabedoria do Espírito de Deus. Mas quando você toma uma decisão correta, sabe, e de forma sábia, consegue ignorar, quando você consegue ignorar as ofensas que te fizeram, aí então você está pronto para alcançar a sabedoria do Espírito de Deus. E escuta o que eu vou te falar: a sabedoria do Espírito te dará resultados sobrenaturais, acima da média, resultados que você nunca teve na sua vida até hoje. Por isso que você deve andar baseado naquilo que o Espírito de Deus dirige você. Segundo exemplo, para a gente finalizar, o segundo exemplo que impede a pessoa de andar de maneira espiritual são, sabe o que? Os preconceitos gerados pela carne. Conceitos que você mesmo gera na sua mente. Redobre a atenção aqui. Que conceitos, pastor? Que maneira de pensar? E esses conceitos podem ter vindo também da vida que você levou lá no passado, da vida que você veio lá de trás, da influência dos seus pais, do seu ciclo de amizade, pessoas que cresceu à sua volta, das feridas. Pode ser conceitos que foi gerado pelas feridas que você sofreu, as traições que você passou, das angústias que você enfrentou. Esses preconceitos na nossa mente, muitas vezes, ele nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. E hoje é uma noite de quebrar isso. É uma noite de quebrar esses preconceitos mentirosos que o inimigo usa como base na nossa vida, sabe? Para amarrar a nossa vida. Porque a gente chega diante de Deus muitas vezes apresentando aquilo que nós queremos, segundo os nossos conceitos, sim ou não? É desse jeito. Nós avaliamos, sabe, o trabalhar de Deus na nossa vida baseado nos conceitos, nos nossos conceitos, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente acha, naquilo que a gente deseja. A pessoa parece que ela engessa a mente dela, sabe, baseado no pensamento dela. Por exemplo, a pessoa pensa: eu vou casar com fulano. Vou casar com fulano. Mas não pode ser o ciclano? Não, vai ser o fulano. Mas você sabe se é o fulano? Presta atenção, você sabe se é o fulano que Deus tem para você? Não se iluda não. Estou pregando uma realidade para você. A Bíblia fala que muitos são os planos do coração do homem, muitos são os nossos caminhos que a gente quer criar, os desejos nossos, muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito de Deus, esse sim prevalecerá. Eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está
falando no meu coração o seguinte: se a gente procurar primeiro saber qual é o propósito de Deus, porque é Ele que vai prevalecer, a Bíblia fala. Se eu procurasse primeiro entender qual é o propósito de Deus, eu evitaria muito sofrimento, eu evitaria traições, eu evitaria, sabe, muitas decepções na minha vida, prejuízos. Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus não está preso aos seus preconceitos, irmão. Ou melhor, Ele não está preso nos seus conceitos errados, a nossa maneira de pensar errada. Deus não trabalha de acordo com aquilo que você decide, aquilo que você quer, e muito menos com aquilo que você estabeleceu na sua mente, que comigo vai ser assim. Ô irmão, é a vontade de Deus que vai cumprir na sua vida. Ô Jonas, é a vontade de Deus que vai cumprir para você, Jonas, na sua vida. Você queira ou você não queira. E você que está aqui, você tem uma luta para firmar os teus passos em Deus. Deus trouxe você aqui hoje para ouvir isso. Você queira ou não queira, o seu lugar é do meu lado. E se você teimar assim como Jonas, eu vou te falando, vai ser de barco ou vai ser de peixe, mas que você vem, você vem. Se vier de barco, olha que chique, cruzeiro. Mas se vier de peixe, vai vir tudo machucado, cheio de algas na cabeça, sujo. Imagina, 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um grande peixe. Vai vir destruído, mas que você vem, você vem. Aliás, que a maioria vem assim também, né? Vem pela dor, depois permanece pelo amor que conhece. Aleluia. Meu Deus, onde eu estava, hein? Escute isso. O Espírito de Deus, você entender isso aqui, você entendeu a mensagem agora. O Espírito de Deus, ele não se move segundo os seus propósitos, aquilo que você planeja. Ele se move segundo os propósitos de Deus. O Espírito de Deus não se move segundo os seus propósitos, ele se move segundo os propósitos de Deus. Queira você ou não, e ponto final. Mas sabe o que acontece? Nós geramos sonhos, geramos nossos projetos, mas geramos na carne muitas vezes, geramos na alma. Não são todos, mas alguns a gente gera na carne, a gente gera nos sentimentos, na alma, aquilo que a gente quer. E eu não estou dizendo que todos os seus sonhos, seus projetos, os conceitos que você tem, todos são falsos e não vão acontecer. Não é isso, irmão. Mas você precisa aprender a separar isso. Quais são os conceitos que vieram com você, que está na tua mente, baseado em coisas que você já sofreu no passado. Separe isso. E que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para a sua vida. E aqui Deus está falando com alguém, área sentimental. E talvez você, homem é tudo igual. Homem é tudo igual. Não é porque deu errado lá, não é porque deu errado lá atrás que vai dar errado agora. Deus está respondendo alguém aqui. Você tem um preconceito formado que o diabo pôs aí, Foi frustrada num relacionamento, foi decepcionado num relacionamento, aí arrumou, fala de mulher mesmo, que é o que Deus está mandando falar. Foi frustrada num relacionamento, foi traída no outro, foi não sei o que, foi uns 4 relacionamentos, só um bombardeio, só paulada. E agora o diabo vai e põe um conceito, o homem é tudo igual. E aí você joga fora a tua felicidade. A bênção está batendo na tua porta agora, né? Porque até então você quis fazer do seu jeito, você quis as pessoas que você queria. Agora a bênção está na tua porta e você está querendo jogar fora. Agora que Deus colocou o plano dele para você ser feliz, aí você fica aí agora querendo jogar fora. Depois não reclama, hein? Depois não chora. Depois que vê feliz com outra, você não vai reclamar não. Meu Deus, deixa eu voltar aqui. Então sua mente não pode ficar travada, sabe? Numa maneira errada de pensar. Como, é assim que eu quero. É assim que eu pensei. Não, é exatamente assim que eu quero, assim que eu penso. É assim que eu projetei, é assim que Deus vai fazer. É assim que Deus vai fazer. Não vai mesmo. Ao menos que esse plano seja o plano dele para você. Aí ele vai fazer. E se você for teimoso, se você for teimosa, escute isso. Isso pode gerar uma batalha longa e sofrida na sua vida.
Se você for teimoso, teimosa para entender o que Deus está falando aqui hoje, você pode ter uma batalha longa e sofrida na tua vida. E se é que você já não está nessa batalha longa e sofrida, mas pode ficar ainda mais longa. Sua teimosia, sabe, pode inclusive fazer com que Deus pare de operar o plano dele na sua vida. Ai pastor, mas o plano de Deus não prevalece, ele não vai fazer? Vai. Ele vai te dando direções, se posiciona, aí ele faz mais um pouco. Toda promessa que Deus faz na nossa vida, tem duas partes, uma parte que é minha e uma parte que é de Deus. Se eu não faço a minha, ele não faz a dele. Aí as pessoas vivem a vida inteira e falam, mas Deus fala, mas não cumpre. Não, é você que não faz a tua parte. Deus fala, renuncia a isso, se posiciona agora, sai daquele lugar, para de andar com tal pessoa. Aí você continua andando do mesmo jeito e você não vê nada acontecer. Por quê? Porque você não faz as direções que ele te passa aqui, ó. Quem está entendendo? A sua teimosia pode impedir Deus de operar na sua vida. Porque antes de Deus operar na sua vida, é aqui eu cheguei onde eu precisava. Antes de Deus operar na sua vida, Ele precisa primeiro, através do Espírito dele, sabe o que? Te convencer do que Ele quer. Ele precisa te convencer do que Ele quer. Antes de Deus operar na sua vida, Ele precisa te convencer, sabe do que? Que o conceito que está na tua mente é errado. É um pensamento teu e não é plano dele. Ele está falando, eu vou operar na sua vida, eu vou cumprir o que eu falei. Mas antes de eu fazer, antes de eu operar na sua vida e cumprir a minha vontade, eu preciso te convencer, sabe do quê? Que a minha vontade é melhor do que a tua. Eu preciso te convencer, sabe, que isso que você está buscando pode terminar em morte. Meu Deus. Provérbios 14, 12. Diz lá que há caminhos que para o homem parecem ser certos, parecem ser bons, mas no final é caminho de morte. E você acha que o inimigo vai vir para você de chifre de rabo, um casco de camelo, soltando fumaça no nariz com o garfinho na mão? Ele precisa te enganar. O caminho parece ser bom, parece ser do jeito que o meu conceito, parece ser do jeito que eu planejei. Ele precisa te enganar. É por isso que um dos nomes dele é acusador. Parece ser bom o caminho, mas no final pode ser caminho de morte. Então busque a direção de Deus. Não tome decisões definitivas para a sua vida baseado num sentimento momentâneo, numa carência. Entenda o que Deus está falando. Mas se você andar segundo, aleluia, o que Ele está te propondo, Ele está dizendo para você, você terá vida. Não só vida, mas vida com abundância. Vida e vida com abundância. Para finalizar, João capítulo 6, versículo 63. Você me dá mais 5 minutos? Dá, vale a pena, né? Oh, aleluia. Eu já ia terminar, que deu lá, mas eu preciso falar alguma coisa aqui. João capítulo 6, versículo 63. Aleluia. O Espírito é o que vivifica, é o que traz vida, o Espírito da vida. O Espírito dá vida. A carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. Sabe o que é a carne? A carne é o corpo. A carne é o intelecto, é o meu intelecto, é a minha mente. Quem está entendendo? É a minha maneira de pensar, é os meus conceitos. É a maneira que eu vivi, sabe? Até antes de eu descer as águas e me batizar. É isso aí. É isso aí que é a carne. Até antes de eu receber o Espírito Santo, quando eu desci as águas. E a Bíblia está dizendo que da minha carne, disso aí, nada se aproveita. E tem muita gente que já batizou, já desceu as águas, já recebeu o Espírito Santo e continua vivendo pela carne. Quer saber? Essa é uma pessoa que ainda está distante de tudo aquilo que Deus pode fazer na vida dela. Ela está longe daquilo que Deus pode realizar na vida dela. Ela está distante de viver os milagres que Deus já está tudo pronto, já está preparado. E não sou eu que estou dizendo isso. A Bíblia fala que olhos não viram, ouvidos não viu, não penetrou no coração aquilo que Deus preparou, para aqueles que o amam. Ele não vai preparar, já está tudo pronto. Olha o que diz o texto: o Espírito que dá vida, a carne nada aproveita. Sabe o que o texto está dizendo aqui também? É preciso pegar aqueles conceitos antigos, a minha maneira de pensar antigo, sabe? A forma como eu pensava. Eu preciso pegar tudo isso agora que eu estabeleci, tudo aquilo que eu estipulei para a minha vida, antes de conhecer Jesus, e jogar no lixo.
porque de nada serve a minha maneira errada de pensar de antes. Eu preciso limpar a minha mente e dizer: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida agora? Qual é a direção? Ó, como é que muda? Qual é a direção do teu Espírito, Senhor, para a minha vida agora? Qual a direção que o Senhor vai gerar na minha vida agora? A direção que o teu Espírito vai gerar em mim. Ah, Senhor, até aqui eu vivi por conceitos, por sentimentos da minha carne. Por isso que eu não consigo produzir nada de bom. Mas se o teu Espírito falar comigo, me der uma direção, eu vou ter vida. E Deus fala para você: não é vida, é vida com abundância. É grande o que eu tenho para você. A equipe de louvor pode se preparar, por favor? Aleluia. Mas muitas vezes a pessoa, ela quer que Deus realize. Redobra atenção, aqui eu estou finalizando. Na maioria das vezes as pessoas querem que Deus realize os sonhos dela. Mas somos nós que precisamos mergulhar nos sonhos de Deus, irmãos. Eu estou me incluindo nisso. A nossa vontade é que Deus realize os nossos sonhos. Mas é Deus falando através dessa mensagem: mas eu quero que vocês mergulhem nos meus sonhos. Aleluia. Vou falar uma coisa para você, irmão: não tenha medo disso. Mergulhe sem medo nos sonhos de Deus. Mergulhe sem medo. Através do profeta Isaías, Deus disse: os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Meu Deus. E os meus caminhos, diz o Senhor, são mais altos do que os vossos caminhos. Vou explicar isso aqui para você. Você não pode andar por caminhos rasos, baixos, e esperar alcançar os pensamentos altos de Deus. Meu Deus, não dá. Não bate, sabe? Porque para alcançar os pensamentos altos de Deus, você precisa pegar caminhos altos, diferenciados, andar em outro nível, espiritualmente falando. Mas se você anda por caminhos guiados pela carne, você vai andar por caminhos rasos, baixos, sem destino, sem alegria. Quem está entendendo? Porque os caminhos rasos, traçados pela carne, de nada se aproveita. Os pensamentos e os caminhos de Deus são altos. E para alcançar os pensamentos altos de Deus, os planos altos dele, eu preciso pegar um caminho mais alto. Meu Deus, que é isso, Jesus? Então é necessário quebrar conceitos errados na nossa mente, sabe? Como Paulo disse em Romanos 12, versículo 2: não vos conformeis com esse mundo, com a situação que você está vivendo, mas transforme isso. Como? Mas transformai-vos, sejam transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que então vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aqui para mim, a vontade de Deus para você é boa, agradável e perfeita. Esse plano bom, agradável e perfeito começa quando eu mudo a minha mente, quando eu quebro, sabe, a minha maneira de pensar, o sofisma, quando eu quebro os paradigmas, quando eu estou pronto para que o Espírito Santo dirija a minha vida e não mais eu, quando eu estou pronto para que o Espírito Santo me dê novos sonhos e novos projetos, guiados por Ele. Às vezes eu me pego pensando, hoje mesmo eu andei pensando, escrevendo essa mensagem, eu me pego muitas vezes me pensando nos planos de Deus, nos planos que eu tinha para esse ministério, quando ele começou lá na garagem da casa. E eu achava que os meus planos eram grandes, sabe? Nossa, um dia nós vamos ter uma igreja com 80, com 100 pessoas. Aí eu vejo que até agora, com apenas 8 anos de ministério, eu tenho uma única certeza: que Deus tinha um caminho muito mais alto para eu andar. Olha aqui para mim, Deus tinha pensamentos mais altos para eu viver junto com vocês. Eu achava que os meus planos eram bons, mas os de Deus eram melhor. Deus tinha algo muito além daquilo que eu queria, pensava e desejava. Porque é isso que está escrito na Bíblia, que quando Deus faz, Ele faz muito mais, além daquilo que você quer, pensa e deseja, segundo o poder dEle, que já habita em você. Fica de pé, por favor. Aleluia, glória a Deus. Então presta atenção no que eu vou te falar aqui. O Espírito Santo não se moverá segundo os seus projetos.
Alguém veio aqui hoje para ouvir isso. O Espírito Santo não se moverá segundo os seus projetos, ele se moverá segundo os projetos de Deus para você. E vou dizer mais: você que está aqui, você sente claramente que é com você que Deus está falando, e Ele manda dizer para você: você já não tem mais escolha própria sobre isso, porque uma vez que você escolheu Jesus para entrar na sua vida, agora Ele te moverá, você queira ou não. Você um dia fez uma oração desesperada, dizendo: Senhor, toma o controle da minha vida, porque eu perdi, faz alguma coisa. Você pôs Ele para dentro, agora você aguente. Enquanto você não entender, você vai ficar prolongando essa batalha, esse sofrimento. Eu termino essa mensagem dizendo para você: entenda o que eu estou te falando aqui com a ajuda do Espírito Santo, e para de perder tempo na sua vida. Para de querer escrever uma história. Eu preciso escrever uma história, eu preciso escrever a minha história. Para de querer escrever uma história. Você não foi chamado para escrever uma história, você foi chamado para viver uma história. E é uma história que a Bíblia diz que essa história já foi escrita. Quando Deus te escolheu, quando Deus te chamou, Ele te chamou para realizar, Ele te chamou para realizar a sua história, mas para você viver uma história que Ele já escreveu para você. Salmo 139 diz, do versículo 14 em diante, ali vai dizer que, no 16, eu não me lembro agora, ele diz que antes mesmo de você nascer, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, existia uma história escrita para você. Todos os dias da sua vida já tinham sido escritos, sem que nenhum deles ainda você vivesse. Meu Deus, Deus está dizendo para alguém aqui hoje: vai ter que aprender a viver com meus sonhos, porque os meus sonhos são melhores do que os seus. Você foi criado para viver os meus sonhos. Preste atenção, sabe aquele quebra-cabeça enorme assim, ó, que falta apenas uma peça, mas é bem a peça do meio grande, e você não consegue definir a imagem, sabe? E aí você não consegue ter uma visão completa da coisa, e você de repente pega aquela última peça e você coloca ela, e essa peça é você, e ela encaixa perfeitamente. E quando ela se encaixa, parece que tudo faz sentido, as coisas ficam claras, nítidas diante dos seus olhos, a imagem fica perfeita. Assim é você dentro do plano de Deus. Assim, é só essa peça que está precisando agora. É só você dar o passo. Não tem mais que procurar a peça, só falta uma. E você sabe o que Deus está falando. Dá o passo hoje, encaixa a peça que está faltando. Nós vamos orar agora. Eu quero convidar algumas pessoas aqui para a gente orar. Você que está passando um momento difícil na sua vida, você não consegue, olha, parece que tudo que eu faço dá errado. Você entendeu o que Deus falou com você aqui hoje? Deus está querendo tirar você hoje da esfera natural e te levar para a esfera espiritual. Você que deseja sair hoje da esfera da carne e entrar na esfera do Espírito, sai correndo do teu lugar, vem para frente agora. Nós estamos aqui buscando visão espiritual desde a semana passada. E você que não ouviu a mensagem de domingo, corre lá no YouTube, escute a mensagem. O mundo parece que está caindo à sua volta, mas Deus está dizendo para você: o meu reino continua de pé. Aleluia. Jesus disse: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Então sai do mundo, irmão. Pastor, como que eu vou sair só se eu morrer? Eu estou vivendo no mundo. Tira o espírito do mundo. É isso que Deus está falando. Entenda a revelação. Tira o teu espírito do mundo. Continue no mundo, mas não deixe o mundo estar dentro de você. Meu Deus. Ande pelo espírito e não pela carne. Faça calar a sua alma hoje. Você que precisa calar os seus sentimentos. Eu estou falando com pessoas aqui, ó. Você está resistindo? Deus está falando para você. Você que é movido por sentimentos, movida por sentimentos, tem uma mágoa, uma raiva aí dentro, uma ira. Você precisa mudar isso hoje. Parece que você está sendo amassado. Você que sente que parece que você está sendo amassada. É uma luta tão grande. O diabo vive falando na sua mente: pula do prédio, abandona tudo, vai embora, pega as tuas coisas, muda de cidade. É com você que Deus está falando. Só falta ele descer aqui e falar o teu nome.
diabo está falando na tua mente, agora acabou a empresa, acabou, o casamento acabou, seus filhos, você vai ver o que vai acontecer. Você deve falar para ele hoje: Satanás, ô boca mentirosa do inferno, por acaso é você que determina a minha vida, é? Eu tenho um Deus, aleluia, eu tenho um Deus sobre a minha vida, e é nele que eu confio, é na palavra que ele está me dando que eu confio. A minha vida está nas mãos desse Deus. Fecha os teus olhos agora, aí no seu lugar também, começa a falar com ele agora. Deus te trouxe aqui hoje, irmão, para ensinar para você algumas coisas, dizer para você: saia dessa esfera dos sentimentos, senão você vai morrer aí. Saia dessa esfera da alma, desses sentimentos, senão você vai morrer aí. Repreende agora, usa o poder e a autoridade do nome de Jesus, que já está sobre você. Repreenda agora toda mentira que o diabo tem colocado no seu coração. O diabo quer sujar o teu coração, porque assim ele consegue manter a sua vida amarrada. Vem para o Espírito, o Senhor está dizendo hoje. Diga assim: eu tenho um Deus. Diga bem alto: eu tenho um Deus que não vai deixar a minha vida acabar.